Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 26 de agosto de 2020, quarta-feira. Está uma manhã belíssima de inverno, um friozinho gostoso, mas um sol irradiando. E nós desejamos que esse sol irradie nos corações de todos aqueles que estão agora conosco, tomando esse cafezinho. Aproveitamos para mandar um abraço para Regina Okada. Muito bom, Regina, você aqui com a gente. E essa semana nós temos um convidado muito especial que se chama Gabriel Delany. Gabriel Delany, ele era um francês, nasceu quase próximo, menos de um mês da publicação de O Livro dos Espíritos. Nasceu em março de 1857. Ele veio de uma família espírita, porque o pai tomou conhecimento do espiritismo, ele ainda muito jovem, ainda criança. Ontem contamos o episódio que, inclusive, Allan Kardec publica na Revista Espírita, de 1865, na revista de outubro, quando ele traz na parte Variedades, relatando Gabriel, com 8 anos de idade, fazendo uma reunião mediúnica, podemos dizer assim, uma reunião aonde a vizinha toma conhecimento daquelas mesas girantes e aonde o pai daquela vizinha se comunica, e a emoção foi muito grande. Aquela mulher se sente muito tocada ao saber que a vida continua. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos ver a formação, digamos, acadêmica do Gabriel Delany. Ele estudou no colégio de Saône-et-Loire, mas em seguida, com seu irmão Ernesto, no colégio de Flot-Saône, que era a cidade onde morava uma de suas tias, que era cunhada de Alexandre Delany, o seu pai. Irmão, ou melhor, irmã da mãe, né? Irmã da mãe. Irmã da mãe. E ele ali, ele sempre foi um bom estudante, ele tinha uma inteligência, podemos dizer também acima da média, e o seu aprendizado ali foi bem desenvolvido. Após brilhantes estudos científicos, Gabriel Delany ele foi recebido na Escola Central de Artes e Manufaturas. Esse fato se deu em 1876, em 3 de novembro. Ele já estava com 19 anos. Acreditamos que fosse como se fosse tipo uma faculdade hoje em dia, porque era a Escola Central das Artes e Manufaturas, mas quando ele entra ali naquela escola, em novembro de 1876, ele acaba desistindo pouco tempo depois. Por quê, Roberto? Só 3 meses. Tempo? 3 meses. Mas a desistência foi motivada, primeiro, pela situação material de seus pais, porque era uma escola cara, e os pais, na leitura, na visão do Gabriel Delany, suportavam muitos sacrifícios materiais para custear-lhe os estudos. Então, ele opta por não continuar na escola. Agora, para não sacrificar os pais. Ele ficou ali até o dia 26 de janeiro de 1877, um pouco mais de 3 meses, mas ele acaba se afastando porque os pais passavam uma vida de muitas dificuldades. Mas o Gabriel, Roberto, com relação àquele momento do seu desenvolvimento como espírita, como é que será que isso aconteceu? Então, sabemos que ele era espírita desde meninice, o chamado espírita de berço. Mas, então, ele passaria a consagrar-se inteiramente à propaganda espírita. Porque, veja bem, propagar a espírita é diferente de praticar o espiritismo. A pessoa pode fazer as duas coisas, pode praticar e fazer a propaganda, disseminação, divulgação.
vulgarização. Apenas frequentar, né? Aquele Poderia ser frequentador, né? um simpatizante, um espírita pro forma e vai por aí. Mas o fato decisivo que levou ele a consagrar-se, digamos, de corpo e alma, né, à propaganda espírita, foi devido a uma mensagem que ele recebeu de um benfeitor seu, naturalmente, um orientador. Diga assim: não temas nada, tem confiança. Do ponto de vista material, olha só que importância isso. Jamais serás rico, porém nada te faltará. A diferença entre ficar rico e nada faltar é que o essencial para a sobrevivência predomina. O que passa disso é o que vem da riqueza. Ou seja, usamos mal a riqueza para nos entregarmos a consumos de bens, valores, padrões de consumo de vida que não nos fará falta para a espiritualidade. Isso lembra também, nós falamos aqui, que podemos considerar 3 apóstolos do espiritismo francês: Allan Kardec, Leon Denis, na parte da filosofia, e Gabriel Delany, na parte da ciência espírita. E o Allan Kardec, ele também recebeu esse tipo de mensagem, não é verdade, Roberto? Sim, o Espírito de Verdade afirmou a Kardec, porque Kardec falou: mas eu preciso sobreviver, eu preciso manter. E o Espírito de Verdade, respondendo, disse que nada lhe faltaria, inclusive para a manutenção do seu corpo, para a saúde, para um lar, para a quitação das contas, enfim, que ele permitisse sobreviver dignamente. E ainda aduz uma informação muito relevante. Diz assim: porque se nós não o assistíssemos também nisso, seríamos faltar com essa assistência. Então, a assistência do plano material e do plano espiritual também. Devemos ter sempre assim fé, entregar nas mãos de Deus e confiar. Quando nós temos aquela verdadeira fé, nós confiamos na providência divina. Existe até um estudo com relação a isso que Kardec nos traz, a providência divina. A providência divina atua nas pequeninas como nas maiores coisas. Aproveitamos também para mandar um abraço para a Celi, um dia abençoado, para a Niva. Que bom! Niva, consegui desde o dia 16 de março, sem sair de casa, só indo até o portão para receber as compras. Consegui agora sair, que eu já não aguentava mais, e consegui agora um visual, pelo menos momentaneamente, novo. Um abraço para a Eliane, um abraço para o Cosme. Bom dia, Cosme, bom dia a toda a família. Um abraço para a Janete também, que assim seja, Janete, um dia abençoado para todos nós. Para a Laudinária, que bom, Laudinária também aqui conosco. E é uma alegria muito grande estarmos juntos tomando esse cafezinho gostoso no meio da manhã, com esse bate-papo tão assim informal, mas que nos auxilia nas nossas reflexões. E nós percebemos que isso aconteceu com Gabriel Delany, como o Espírito prometeu a ele, aquele benfeitor, que nada lhe faltaria de material. Ele nunca foi rico, mas durante toda a existência do apóstolo do Espiritismo científico, nada faltou a ele. A confiança, a fé, a determinação, porque ele desde criança ele queria honrar aquela doutrina nova. Ele queria levar, propagar, da mesma forma que seu pai, em todas as viagens que o pai fazia trabalho, ele aproveitava para divulgar o Espiritismo. Mas com relação, porque o Gabriel estudou, saiu da escola, mas depois ele acabou se formando ou não, Roberto? Como é que foi a vida dele profissional? Então, ele formou-se em engenheiro eletricista, o equivalente, né, hoje,
E aí ele conseguiu, nessa profissão, trabalhar numa empresa de ar comprimido e eletricidade, onde ele permaneceu até 1892. Então, trabalhando nessa empresa, ele já era espírita militante, né? Ou seja, ele fazia já propaganda espírita. Agora, em sua casa, assistindo a numerosas sessões espíritas, alegrava-se em narrar uma delas, a qual assistira com a idade de 17 anos, e, portanto, em 1874, na casa de seus pais, já em Paris, na passagem Choiseul 39. Ele trabalha nessa companhia chamada Pop, Pop até os 35 anos de idade. E depois ele busca outros meios de atividade. Mas o que aconteceu, Roberto, nessa reunião na casa dos pais, e que o Gabriel Delany, com 17 anos de idade, porque aí já voltamos um pouquinho atrás, ele gostava de narrar esse episódio, que ele achou que foi assim, um episódio interessante que aconteceu durante aquelas reuniões que ali se realizavam, que hoje a gente diz reunião mediúnica. Naquela época eles falavam reuniões práticas do espiritismo. Mas e aí, o que houve ali? Então, os assistentes estavam assim reunidos, né, como habitualmente ainda o vemos, né, em volta da mesa e todas as cadeiras juntas à parede. Então, tornava isso impossível qualquer circulação. Porque você tinha uma mesa que era colocada numa saleta, em que ela preenchia toda a largura da saleta. E o fundo, ou seja, as costas daqueles que estavam ali à mesa, davam para a janela. Mas as laterais eram bloqueadas, porque também estariam ocupadas em suas cabeceiras por outras pessoas. Então, atrás não poderia circular. E ali tinha um grupo, mais ou menos, de umas 20 pessoas, e Isso. algumas céticas, algumas que estavam ali... Só eram curiosas, né? Para ver, para testar se realmente haveria aquele fenômeno, se tinha algum fundamento, porque sempre tem aqueles que são os descrentes e tem aqueles que querem chegar em certos lugares apenas para atrapalhar, podemos dizer assim. Mas e aí, Roberto? Sim, mas a cautela se fazia necessária. Porque estavam entre curiosos. Poderia ter ali alguém que, por má fé, pudesse alegar, saindo dali, que houve um embuste. Então, eles tiveram que fechar as portas à fraude. E aí, o pai de Gabriel Delany, o Alexandre, ele põe um dos pés dele sobre o outro, um pé do médium, enquanto que um outro assistente fazia o mesmo com o outro pé. Então, ele não poderia, por exemplo, simular com os pés batidas, que estaria o pé travadinho no chão. É desnecessário, portanto, acrescentar que todas as precauções foram tomadas. E aí o que ocorre? Uma caixa de música e um alto-falante se achava sobre a mesa, é um detalhe. Então fez-se a obscuridade, ou seja, apaga-se as luzes, né? Velas, o que seja. Porque, em geral, esses fenômenos de materialização, porque ali era uma reunião de materialização, podemos chamar assim. Fenômenos físicos, né? Fenômenos físicos, e é necessário um ambiente escuro, porque senão o ectoplasma do médium ele se queima e o médium pode sofrer sérios danos à sua saúde física. Mas aí o que acontece, Roberto? Então, a referida caixa de música, ela falou assim, olha, hoje eu vou passear pela sala. Então, suspende-se daquela mesa e volteia por sobre os assistentes, né? Então, depois, aí foi pouco, né? Tem mais. Então, aí foi a vez do alto-falante. Aí, nesse alto-falante, uma voz sonora lançou algumas frases em inglês. Sabendo que eles estavam presentes ali, não tinha ninguém que falasse inglês. Mas, então, em toda a sua vida, isso aí o Gabriel narrou, era uma coisa que ele repetia e fazia disso, às vezes, até uma troça. Porque às vezes as pessoas ficam muito descrentes. Eu imagino a cara dos assistentes ao saírem dali, né? Vendo a caixa de som, passeando sobre as cabeças deles, né? E aí o alto falando. A caixa de música, Caixa de né? música. A caixa então, de música.
E é interessante porque ali aconteceu o quê? Um fenômeno de voz direta. O espírito, ele cria, se utiliza do ectoplasma, do médium e até dos assistentes, porque não é só o médium que pode doar, aqueles que estão ali na assistência também têm condições. E eles se utilizam daquele ectoplasma, fazem uma garganta fluídica e ali o espírito consegue se comunicar. É muito interessante esse tipo de fenômeno mediúnico. Como na própria Bíblia tem relatos assim de fenômenos de voz direta. Mas, e aí, Roberto? O que acontece com Gabriel Delany durante a sua trajetória como espírita, como profissional, como filho, como pai? Gabriel Delany, a gente constatou que ele não chegou a contrair matrimônio, como podemos dizer. Mas e aí, com relação ao espiritismo? Então, nós percebemos que a cidade de Lyon, ela está no centro do movimento espírita, embora a sede, vamos dizer, o cérebro, fosse em Paris, mas o coração estaria em Lyon. E também um dos espíritos que assistia a Kardec, ao ver Kardec, ficava assim muito surpreendido, agradavelmente surpreso, com a pujança do movimento espírita em Lyon. Então eles recordavam que não era para se espantar, porque Lyon era a terra de mártires, que se Paris era o cérebro, Lyon era o coração, por causa do movimento espírita. Mas aí vem 3 de janeiro de 1887, e aí o Leon Denis já estava ali com seus 45 anos, o Gabriel Delany, 45 anos, e visitando então, que era a cidade natal do mestre, né, Allan Kardec. E aí ele diz assim, acreditamos... Voltando, só abrindo um parêntese, para que a gente possa refletir que em 1887 o Kardec já havia desencarnado. Correto. E o que ele desencarnou em 31 de março de 1869. E o Gabriel Delany, visitando ali a cidade do mestre leonês, daquele mestre, do apóstolo Allan Kardec, ele faz um discurso em homenagem a Kardec. E aí, o que ele fala nesse discurso, Roberto? Então, já fazendo um contraponto com o Camille Flammarion, que gostava de defender, mas na caneta, né? Então, ele era muito bom de escrever. Já o Gabriel Delany era bom no discurso. Então, ele dizia assim, solidamente apoiado na ciência, marcharemos corajosamente na rota que o gênio do nosso mestre nos traçou. Então, ele acreditava verdadeiramente em Allan Kardec e continuaria fiéis aos seus princípios. Agora, ele foi realmente um dos apóstolos do Espiritismo, mas foi o apóstolo também da ciência, então, da ciência espírita, porquanto seria impossível o Espiritismo se firmar naquela sociedade de pensadores, de homens de ciência, se ele não fizesse essa incursão pela área científica, mostrando lá no verdadeiro no território daqueles que olhavam o Espiritismo com muito ceticismo, descrença e às vezes com alguma zombaria também. Então ele teria que vencê-los ali, nos seus próprios territórios. É interessante porque ele inicia o discurso dizendo: acreditamos verdadeiramente em Allan Kardec e continuaremos fiéis a seus princípios. Aí, Lila, só um reforço, que veja a necessidade da continuidade, os continuadores, porque senão teria perecido, já falamos isso, né? O Espiritismo ele teria sucumbido ante todos os interesses que ele viria a contrariar, como ainda hoje faz, contraria muitos interesses. Por isso que há tantos detratores, né? É verdade, porque o Espiritismo, ele tem os seus princípios, a doutrina espírita tem os princípios.
E para nós, às vezes, até nos nossos cursos, nós falamos, para nos dizermos realmente espíritas, é necessário que nós acreditemos nos princípios da doutrina espírita. Podemos ser até simpatizantes, mas se não acreditarmos nos princípios da doutrina, primeiro de tudo, crermos em Deus. Se não crermos em Deus, já ficou difícil continuar. Mas crermos em Deus, crermos na reencarnação, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados e por aí vai. E o Gabriel Delany, ele inicia o discurso dizendo isso. Acreditamos verdadeiramente em Allan Kardec, continuaremos fiéis a seus princípios, porque para sermos espíritas temos que ser fiéis aos princípios da doutrina espírita. Mas o Gabriel continua o seu discurso. E aí, Roberto, o que mais que ele fala de importante nesse discurso? Continuando, ele diz assim: marcharemos para os grandiosos e ilimitados horizontes que ela, o que é a doutrina, né, nos descobre, quer dizer, tira o véu, revela. E marcharemos, afinal, sustentados pela força que dão o bom direito, a verdade e a ciência. E tentaremos, assim, estabelecer a verdade das obras do Mestre. Estabelecer. Então, faltava uma base. Então, aí sim, é nesse sentido que ele estava conclamando aqueles cidadãos leoneses, né, espíritas, a continuar. É verdade, porque nosso tempo já encerrou, nós vamos dar uma paradinha por agora, mas amanhã nós vamos continuar. Mas é muito importante nós que às vezes estamos na doutrina, quantos se dizem espíritas e às vezes já estão há décadas no espiritismo, mas nós trazemos ainda, não é um julgamento, mas é uma constatação, porque ao longo das eras nós percorremos várias religiões e muitas delas com os seus dogmas, com os seus rituais. E nós, quando chegamos ao espiritismo, temos dificuldade de acompanhar uma religião que, além de ser religião, é ciência e a filosofia. Já é difícil. Chegarmos a uma religião que não tem chefes, não tem dogmas, não tem vestimentas, não tem rituais, fica difícil. Mas nós trazemos de eras e eras e eras já estamos, o nosso íntimo, acostumados. Então, chegamos à casa espírita, assistimos uma palestra, mesmo estando bem, mas fazemos questão de tomar o passe, fazemos questão de tomarmos a água magnetizada, é como se fosse na igreja, a gente toma a hóstia, tinha na igreja, não sei se ainda existe hoje em dia, aquela água que a pessoa molhava ali a mão e fazia o sinal da cruz, e nós ficamos presos ainda a esses rituais. Então, décadas frequentando o espiritismo, mas não estudamos, não nos aprofundamos. Muitos não sabem nem quem é Allan Kardec, quanto mais entender os princípios da doutrina. Mas é importante para a gente poder ter essa convicção, essa fé que Kardec nos diz que tem que ser uma fé raciocinada, que a gente busque compreender aquela religião que nós fazemos parte. Mas hoje é quarta-feira, nós temos às 20 horas o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós teremos o nosso passe à distância, a magnetização das águas. Amanhã vamos dar continuidade a essa história muito bonita, de muito trabalho, de muita dedicação de Gabriel Delany. E convidamos a todos que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, que entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam um comentário. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos lá, convidamos a todos vocês a fazermos como Emmanuel nos ensina, a divulgação do Espiritismo. Temos aqui um exemplo, essa semana, tanto do Alexandre
Delany quanto do Gabriel Delany, que faziam questão de divulgar, porque o Gabriel Delany, ele dizia o quê? Essa doutrina, ela consola, ela auxilia, ela esclarece, ela fortalece. Então é isso, pessoal. Um abraço também para a Vaninha, muito bom, Vaninha Cardoso aqui conosco. Aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã às 10 da manhã para continuarmos o nosso bate-papo. Então, sempre muito bom, né? São momentos que nós, além de estreitarmos laços, também aprendemos muito, seguindo as pegadas que foram deixadas muito nítidas, né? Sem enganos, para que nós possamos caminhar dentro do movimento espírita com segurança e consolando a todos que nós pudermos, que estiveram ao nosso alcance. E aqui aguardamos então vocês amanhã, neste mesmo horário, se Deus assim permitir.